In between the day and the night, in between the dark and the light, in between what's wrong and what's right, I'll find you. Estejam certos que o que vocês estão prestes a descobrir é extremamente perturbador. É fato que desde as fundações terrenas e nas esferas espirituais, sempre foram marcadas pela dor, pela queda e pela destruição. É culto entender e aceitar que nunca houve pensamentos de paz ou redenção por parte de Jeová. Desde o princípio sempre foi movimentos destrutivos e ceifador. Vamos analisar alguns eventos que nos levam tristemente a este fato. Jeová foi responsável diretamente por 2.270.365 mortes de pessoas na face da terra. Maior parte desse genocídio ocorreu no dilúvio, onde juntamente com os ímpios, morriam mulheres, crianças inocentes, idosos debilitados e animais deficientes, entre outros. Ezequiel, capítulo 21, versículo 4. E, por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. Podemos ver aqui o quão alto é a perversidade de Jeová para com o seu povo. Tanto os justos quanto os ímpios cairão por terra. Até os justos. Vocês verão isso. Até os justos. Em outra parte podemos ver que Jeová habita em trevas e sua manifestação é trevas, espécie palpável. Veja. Êxodo capítulo 20, versículo 21. Assim o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou às trevas espessas onde Jeová se manifestava. Isso sem mencionar o terror o qual ele impõe em tua chegada. Isso mostra que, na verdade, não é por amor e sim no temor mortal. Joel, capítulo 2 versículo 31. O sol se converterá em trevas, e a lua, em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de Jeová. O temível dia de Jeová. Agora entenderemos a verdadeira obscuridade em relação aos conflitos que cercam a terra prometida. Canaã, a terra que emana leite e mel, mas que na verdade, emana sangue e morte. Moisés foi encarregado dado a missão de conduzir o seu povo à tão sonhada terra prometida, que na verdade, não era tão prometida assim. Era terra de sofrimento e maldições perpétuas. Olha o que Jeová fez com o seu povo, só por se queixarem de fome e cansaço. Afinal, foram praticamente 40 anos andando em círculos no deserto. Números capítulo 21, versículos 5 e 6. E o povo falou contra Jeová e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto? Pois, aqui, nem pão nem água há, e a nossa alma tem fástio deste pão tão vil. Então, Jeová mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Dias após dias Moisés não aguentava mais a opressão física, mental e espiritual da parte de Jeová. Números capítulo 11, versículo 15. Se tu me has de tratar assim, mata-me, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, só não me deixes ver o meu mal. Vocês puderam entender? O profundo desespero de Moisés era tão intenso, que ele pediu pela morte do que viver da forma maligna que Jeová orquestra através de suas mentiras e maldições. Vinham orquestrando o seu povo. Lucas capítulo 11, versículo 11 a 13. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma serpente? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Porém isso não se aplicou às leis mortais de Jeová. Sabemos também que há só um Deus e um só intermediador. Moisés era intermediador de qual Deus? João capítulo 8 versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Viram? Mentiroso e homicida. Jeová mentiu para o seu povo dizendo que eles herdariam uma terra serena que emana leite e mel. Porém, na verdade,
os fez invadi-la e matar a todos que ali estavam. Propósito de morte. Pensem, se a verdade veio com a graça, a lei que veio antes, jamais poderia ser a verdade, e se a lei não é verdadeira, o seu autor também não. E se não é a verdade, sabemos bem quem de fato é o por estas coisas, a lei foi tirada. O apóstolo Paulo dizia para os cristãos: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo das leis, mas debaixo da graça. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor Jesus salva, não com espada, nem com lança, porque de Jeová é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Deuteronômio capítulo 7, versículo 1 e 2. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus tas tiver entregue, e as ferires, totalmente as destruirás, não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas. Gênesis, capítulo 12, versículo 1, 2 e 7. Jeová apareceu a Abraão e disse: a sua nação eu darei esta terra, a terra que emana leite e mel. Agora notem a mentira de Jeová para o seu povo. Ezequiel capítulo 20, versículo 15. Juízes capítulo 4, versículo 24. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram Jabim, rei de Canaã. Números capítulo 26, versículo 19. Os filhos de Judá, Eré, Onã, Maizer e Onã morreram na terra de Canaã. Números capítulo 32, versículo 30. Se, porém, não passarem armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. Ezequiel capítulo 16, versículo 29. Antes, multiplicaste as tuas prostituição na terra de Canaã até a Caldeia e nem ainda com isso te fartaste. Gênesis capítulo 42, versículo 5. Assim, vieram os filhos de Israel para comprar, entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 11. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Salmos, capítulo 106, versículo 38. E derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Levítico capítulo 14, versículo 34. Quando tiveres entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Números capítulo 14, versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Números capítulo 16, versículo 14. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança, porventura, arrancarás os olhos a estes homens? Desta forma, é visível que todas as gerações desta terra maligna foram marcadas por lágrimas, sangues inocentes, atrocidades, mentiras e destruições. Vejam o Oriente Médio. Vejam, vocês mesmos. Será que Jerusalém é realmente uma terra santa? Será que Canaã é realmente uma terra que emana leite e mel? Contra fatos não há argumentos.